Olá, meu nome é Sambelelene Chicupo, bem-vindo ao meu canal Sambelelene Chicupo. Estou aqui com Rafael Baréia. Prazer. Rafael Baréia é o meu pastor, eu chamo de PR, que PR é uma abreviação de pastor. E é um apelido carinhoso, eu gosto desse apelido. PR. Então, PR, me diga, quem que é Rafael? Então, falar quem a gente é em uma entrevista que não é para ser longa, assim, é um pouco complicado, né? Porque o ser humano, na verdade, é muito mais complexo do que dá para resumir em poucas palavras, né? Mas, basicamente, sou uma pessoa apaixonada por Jesus, amo o Evangelho, amo o Reino de Deus, tenho 35 anos, sou casado com a Márcia, minha esposa, a mulher que o Senhor me deu, tenho um filho, Mateus, que está com 2 anos e meio, trabalho como representante comercial, pastoreio a igreja do Bola de Neve Timbó. Estou aqui na cidade já há 9 anos, né? Vim como missionário para implantar a igreja e estou trabalhando, construindo, sendo formado por Deus dentro daquilo que é o propósito dele para a minha vida. E é isso, basicamente, muito resumidamente é isso, né? Claro, teriam daí que pegar pequenos pontos desse e aprofundar, né? Mas esse é um escopo geral de quem eu sou. E nessa de quem tu és, tu falou que é pastor e também representante comercial, né? Isso. Como que é essa ligação, assim? Como é que tu equilibra entre o pastoreio e o trabalho? Por que às vezes não só o trabalho? Por que não só a igreja, como a gente vê muitas vezes? Qual é a tua opinião? Não só o trabalho, porque pastor é a minha vocação, né? Eu creio que Deus me chamou para pastorear, desde que eu me converti em 2010. Sempre foi algo muito forte no meu coração, sempre amei muito Jesus, amei a palavra de Deus, e desde que eu me converti eu saí pregando, saí pela rua falando de Jesus, e isso foi um chamado latente, foi algo que veio da parte de Deus para mim. Depois foi sendo confirmado por meio da igreja, as pessoas que conviviam comigo falavam, você tem um chamado e tal, até que em 2013, dezembro de 2013, o meu pastor, o pastor Max, lá da igreja de Blumenau, ele me enviou para o desafio da gente começar a plantar a igreja aqui de Timbó. Na verdade, já havia um pequeno núcleo aqui que estava sendo formado e ele me chamou aqui para esse desafio de plantar a igreja, né? Então, não só trabalho, porque pastorear, pregar o Evangelho é a minha vocação, é o sentido da minha vida. É algo que sem isso eu não sou completo, é algo que não consigo me imaginar trabalhando, indo para casa e voltando no outro dia para trabalhar, não é algo que eu consiga imaginar isso para a minha vida, né? E não só pastor, porque hoje eu tenho um chamado que a gente chama de bivocacionado, né? Hoje a igreja que eu pastoreio não é uma igreja grande, é uma igreja que comporta, eu consegui ainda trabalhar. Claro, o meu trabalho também é um trabalho maleável, não é um trabalho que me exige bater cartão de segunda a sexta, sair 6 horas da tarde, senão seria muito difícil mesmo, né? Mas Deus, ele abriu uma porta já. Por causa da vocação, ele abriu uma porta numa empresa e eu consigo trabalhar como representante, então tem um horário mais maleável, né? E é o modo que eu tenho para sustentar minha casa, minha família, né? Hoje a igreja ela não comporta um salário, digamos assim, para me sustentar a minha casa, a minha família, né? Então, por enquanto, é o modo como Deus tem me conduzido para sustentar os meus, para trazer o pão de cada dia para minha casa e, ao mesmo tempo, cumprir a minha vocação, né? Pode ser que isso mude no futuro, pode ser que não, a gente não sabe o que Deus tem preparado, né? Mas hoje eu sou um fazedor de tendas, digamos assim, né? Paulo, ele era um fazedor de tendas. Quando ele foi para Corinto, ele chegou em Corinto e ele ali naquela cidade ali, ele fez tendas até que algumas pessoas o sustentassem, né? Então, naquele tempo, ele fazia tendas para poder pregar o Evangelho. E eu, visando a pregação do Evangelho e não impor nenhuma restrição, também sou um fazedor de tendas para poder pregar o Evangelho, né? Legal. E aí tu falou Blumenau, Timbó, porque aí tu nasceu em Blumenau, como é que é essa parte? Nasci em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Tu não sabia? Eu sou gaúcho. Tu é gaúcho, tchê? Eu sou gaúcho. Por isso o chimarrão? Na verdade, não. O chimarrão eu comecei a tomar no centro de recuperação. Então... Mas sou gaúcho, nasci em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, mas me mudei para Blumenau muito cedo, com 3 anos eu me mudei para Blumenau. E na cidade de Blumenau fui criado e tal, né? E me converti em Blumenau e aí vim para Timbó daí para implantar a igreja, né? Então estou 9 anos em Timbó agora. Ah, tá, entendi. Aí agora tu já abriu uma deixa bem interessante, a parte do centro de recuperação, né? Certo. Tá, aí a gente começa a achar meio ambíguo, né? Pastor, centro de recuperação, onde que uma coisa junta com a outra, né? E eu te perguntar, PR, tu tá há 9 anos aqui em Timbó como pastor, né? Uhum. E há 10 anos atrás, onde estava o Rafa? Na verdade, 10 anos atrás eu já era convertido, né? Eu me converti em junho de 2010, eu me internei num centro de recuperação.
Então, a minha vida pregressa, né, digamos, antes de eu conhecer o Evangelho, antes de eu conhecer Jesus, eu acabei me envolvendo com droga, eu fui internado no centro de recuperação, quando eu tinha uns 14 anos mais ou menos comecei a usar droga, e toquei desse modo até meus 24 anos. Com 24 anos eu me internei no centro de recuperação na cidade de Blumenau, Serene, baita de um centro de recuperação. Aconselho as pessoas que tiverem problema com dependência química, quiserem procurar um baita de um centro de recuperação, né? E no Serene foi onde eu me converti, né? O Serene é um centro de recuperação cristão. Então, eu até me lembro que quando eu fui me internar, tem uma listinha das coisas que tinha que levar, e tinha a Bíblia. Eu falei, por que tem que levar a Bíblia, né? Se eu só vou me tratar, eu não vou lá para virar crente, né? E acabei virando crente mesmo, né? Mas o centro de recuperação foi o local onde eu conheci Jesus, depois de 10 anos de uso de droga na minha vida, né? Comecei a usar droga com 14, comecei fumando maconha, tomando bebida na rua, molecada e tal. Aí acabei me envolvendo com cocaína, crack, e aí fiquei usando crack durante um período de 7 anos, né? Aí quando eu me internei, eu já estava numa condição bem deplorável, tinha moto penhorada, estava bem complicada a minha situação, né? E na minha casa minha mãe resolveu colocar um basta, falou que se eu não me internasse eu ia para a rua. E a minha mãe sempre foi muito pulso firme, ela sempre teve postura, quando ela falava ela cumpria o que ela prometia. Então, quando ela falou que eu ia para a rua, eu sabia que era verdade, eu resolvi aceitar o tratamento, resolvi aceitar a internação, aonde eu fui para o centro de recuperação. E aí, no centro de recuperação, conheci o Evangelho, né? Já tinha tido contato com o Evangelho em outros momentos, até dei um testemunho aqui no aniversário da igreja, do pastor Max e da Rogéria, que são os meus pastores lá, que eram pastores da igreja de Blumenau. Eu os conheci numa ala psiquiátrica, né? Porque bastante tempo antes de eu me internar, eu fui fazer uma desintoxicação numa ala psiquiátrica, e nessa ala psiquiátrica eu conheci a pastora Rogéria, que foi visitar uma moça na ala psiquiátrica, e também uma capelã que foi visitar, na verdade, a gente lá, e essa capelã me deu um Novo Testamento, pregou o Evangelho. O meu contato com o Evangelho começou ali, mas a minha conversão demorou ainda bastante tempo depois dessa internação, né, na ala psiquiátrica. Aí, quando eu fui para o Serene, sim, eu tive um encontro com o Senhor, foi algo marcante, maravilhoso, que mudou a minha vida, né, e desde lá, então, eu tenho andado nos caminhos do Senhor, né? Quanto tempo que foi entre a visita da Rogéria e ali do centro? Eu não lembro o tempo específico, mas foi alguns anos. Tipo, uns 2 anos, talvez, um negócio assim, Mas naquele primeiro momento, tu já sentiu tocado assim por Cristo, ou foi assim, ouviu alguma coisa? Então, naquele primeiro momento, eu não me senti tocado, mas eu tinha uma curiosidade em relação à Igreja Bola de Neve, que eu já tinha ouvido falar dela, e também essa mulher que ela me deu o Novo Testamento, essa mulher ela não viveu para ver a minha conversão, ela morreu antes de eu me converter. Um dia a gente vai se conhecer no céu, né? Mas eu sou um fruto dela, né? Essa mulher, quando eu saí da ala psiquiátrica, não existia o WhatsApp, era SMS que se usava, né? E essa mulher, ela me mandava mensagem: Jesus te ama. E às vezes eu estava no Mocó fumando crack e eu recebia um SMS: Jesus te ama. Então aquilo lá começou a me marcar, sabe? E aí ela tinha me dado um Novo Testamento, eu deixava do lado da cama, e vez por outra eu lia um pedacinho daquele Novo Testamento que ela tinha me dado. E tive uma experiência com Jesus também nesse tempo, que foi um dia que eu cheguei muito desesperado em casa, tinha usado muita droga e não aguentava mais aquele estado. Às vezes eu chegava a chorar, não querendo usar, assim, né? E não conseguia parar. E eu me lembro que eu me ajoelhei no meu quarto e eu orei, sem conhecer Jesus, sem conhecer nada, mas eu orei: Deus, se tu existe, me ajuda, eu preciso de ajuda e tal. E eu me lembro que eu tive uma experiência, assim, eu senti algo no meu... Hoje eu sei que era no meu espírito, né? Mas eu senti algo assim muito forte. E eu me lembro que no outro dia eu até compartilhei com uma amiga minha. Eu falei: nossa, ontem eu orei, tive uma experiência que eu nunca tive na minha vida. Foi melhor do que usar droga, eu falei para ela naquela vez, né? E aí, então eu comecei já a ter algumas experiências com Jesus. E aí o Serene, digamos que foi onde eu nasci de novo, né? Mas Jesus já estava preparando, né? Ele já estava trabalhando na terra do meu coração, né? Eu lembro que tinha uma música que eu gostava de escutar, sempre gostei muito de rap, né? Ainda gosto de escutar. E tinha uma música do pregador Luke, ele cantava no refrão, ele falava assim: me ajuda, se tem alguém aí me ouvindo, por favor, estou pedindo, me ajuda. E essa música contava a história de um usuário de crack. E quando eu escutava essa música, chegava no refrão, eu começava a cantar, eu chorava cantando essa música, como se fosse uma oração mesmo, assim, né? Porque eu me identificava com a música, e essa música quando chegava no refrão, era como uma oração, assim. Então eu já comecei a ter algumas experiências com Deus antes de me internar no centro de recuperação. E no centro de recuperação foi onde o Senhor consolidou, né? Onde eu nasci de novo, onde eu tive aquele momento, aquele start, né? Aquela abertura dos olhos espirituais para conseguir enxergar, né? E ter a vida transformada, né? Uau.
Legal. E aí, PR, assim, eu sempre escutei que quem usava drogas por muito tempo, porque chegou ao crack também, né? Sim. Na parte neurológica, acontece quebra de neurônios, essa coisa toda, né? A gente sabe que é médico fisiológico, né? Mas eu te acho tão inteligente, tem uma cultura geral tão grande. De onde saiu? Daquele Rafael que ninguém daria nada por ele, hoje um pastor falando de maneira eloquente. Como é que é isso? Então, existe o mistério, né, que é Deus, né? Existe Deus que é bom, né? A Bíblia ela fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as desprezíveis para aniquilar as que acham que são alguma coisa, né? Então tem um fator evangelho. A Bíblia ela fala que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Então o evangelho ele trabalha de um modo que é realmente contra aquilo que é o natural, né? A gente vê os discípulos de Jesus escolheu pescadores, homens iletrados, que quando foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram uma capacidade de pregar que era sobrenatural, era do Espírito de Deus, né? A gente vê, por exemplo, Davi, quando ele está na caverna de Adulão, ele vai se esconder numa caverna, a caverna de Adulão, e se achega a ele um povo, e a Bíblia fala que eram endividados, depressivos, né? E aqueles homens se tornaram os valentes de Davi, o exército de Davi. O próprio Davi era um pastorzinho de ovelha que foi tirado de trás das malhadas e se tornou rei de Israel, né? Então existe o fator sobrenatural, o fator evangelho, né? Mas embora assim eu tenha me envolvido com droga, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de... Eu era envolvido com o movimento do rap, e por mais que hoje eu entenda que várias ideias que eu tinha elas estavam erradas, existia ali uma cultura por detrás daquilo, né? Existia uma ideologia, uma ideia, a gente trabalhava com as músicas, né? Então sempre gostei assim de pensar. Eu nunca fui um cara que não gostei de pensar. Eu gostava, na verdade, até o meu usar de drogas era uma expressão da minha discordância com a realidade da sociedade, né? Então eu discordava da realidade da sociedade e eu acabava me envolvendo numa outra realidade, né, paralela, digamos assim, para mostrar o meu desprezo por aquilo que existia, né? Claro, depois isso foi muito a fundo, foi muito além daquilo que eu queria que fosse, né? Mas no começo começou com isso, assim, né? Meu pai sistema, né? Assim, né? Isso, meu pai ele foi um cara que ele se envolveu com política. Meu pai ele foi na época do comunismo, da ditadura militar, meu pai foi para a Rússia. Ele foi para a Rússia? Ele ficou 6 meses na Rússia. Foi fazer o que lá? Foi lá virar, ele era comunista, né? Então ele foi para a Rússia, ficou lá, aí ele voltou para cá. Então assim, já tinha essa raiz meio antissistema na família, na casa. Aí o meu pai que gostava sempre de estudar essas coisas, de se envolver com essas coisas. Então eu cresci no meio disso, né? Então isso a gente veio carregando, né? E aí depois que eu me converti, toda essa minha curiosidade, esse meu desejo de entender as coisas, ele partiu para aquilo que é bíblico, né? Então quando eu estava internado no centro de recuperação, eu li o Novo Testamento inteiro internado no centro de recuperação, né? Então me apaixonei, quando saí de lá continuei lendo, li a Bíblia, li livros, estudei, né? A gente vai se aperfeiçoando, né? Então tem uma frase do Martinho Lutero que ele fala orare et labutare, que significa no latim orar e labutar, né? Então o fator sobrenatural, a oração, dependemos de Deus, mas o fator natural, o labutar, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar conhecer o Senhor, né? Oséias ele vai dizer que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Então existe uma responsabilidade de todo cristão de crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens, né? Então existem esses dois fatores, o fator sobrenatural e o fator natural. A questão de destruição de neurônio, cara, tudo isso eu creio, a gente fica meio sequelado, né? Às vezes dá umas esquecidas em umas coisas, fica meio sequelado e tal. Mas eu conheço muitas pessoas que se envolveram com drogas, que são altamente inteligentes, pessoas que, na verdade, até socialmente falando, a gente vai ver grandes músicos, grandes artistas, grandes, né, que sempre pessoas que se envolveram com drogas e que têm uma mente fantástica, só que muitas vezes é deteriorada no modo de pensar, um modo de pensar errado, mas a mente é fantástica, uma mente pensante, uma mente que pensa, né? Então, acho que seria mais ou menos isso. Legal, muito legal mesmo. PR, aí tu falou ali que foi para o centro de recuperação, teve encontro com Cristo, né? Tu estava ali no ecossistema do centro, né? Certo. Mas se fosse olhar de uma forma, se estivesse fora do centro, mas quisesse mudar de vida, será que teria sido Cristo ou talvez alguma outra? Por que Cristo?
Bom, hoje que eu sou crente, para mim é uma resposta fácil, né? Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Não tem outro caminho, né? Ele falou que ninguém vai ao Pai senão por Ele, é o caminho da vida eterna, né? Então, eu particularmente acredito que existe uma verdade absoluta, existe apenas uma verdade, essa verdade é Cristo, né? Eu acredito que Jesus é o único nome capaz de salvar os homens de seus pecados, né? Então, na verdade, não fui eu que escolhi Jesus, né? Eu entendo isso de maneira bem clara. Eu não escolhi Jesus, eu nunca quis ser crente, né? Eu não acordei um dia e falei assim, eu quero ser crente. Não fui para o centro de recuperação pensando em ser crente. Eu simplesmente passei a ter experiências com o Evangelho, com a palavra de Deus, que me transformaram e mudaram. Então, eu diria que eu não tinha uma escolha de um outro caminho. Esse caminho me alcançou, né? O próprio Deus me alcançou. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor que busca a ovelha, né? A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem um texto que eu gosto muito em Romanos capítulo 10, que ele fala, na verdade ele está reverberando até um outro texto, que ele fala assim, fui encontrado por aqueles que não me procuravam, fiz-me achado daqueles que não perguntavam por mim. Então, é que nem Paulo no caminho de Damasco. Paulo está indo perseguir e matar crentes, em Atos capítulo 9, e no caminho de Damasco ele vê uma voz no céu, na verdade ele vê uma luz no céu, vem uma voz e o alcança. Então Paulo não escolheu Jesus, mas Jesus escolheu Paulo, né? Então Cristo para mim ele é uma consequência da própria escolha do Cristo, não minha, né? Claro, eu olhando hoje eu sei que é o único caminho, mas na época eu não sabia, né? Naquela época eu não sabia, mas foi um caminho que me alcançou, não fui eu que alcancei esse caminho, digamos assim, né? Tanto é que quando eu fui me internar eu não queria nem levar a Bíblia, né? Porque eu achava que era uma palhaçada, né? Mas quando isso, gente, é muito importante. Antes de ter um preconceito, leia a Bíblia, né? Porque as pessoas elas têm um preconceito, mas nunca leram a Bíblia. E eu me lembro que isso foi uma coisa que me impactou no centro de recuperação, porque como eu falei, eu era do movimento do rap, então eu gostava de compor música, eu escrevia, escutava músicas. E quando eu vi o pastor pregando no centro de recuperação, eu olhava para aqueles textos e eu falava, eu não acredito que isso está escrito na Bíblia. Porque era uma sabedoria tão grande, era algo tão profundo. E como eu era do movimento do rap, sempre gostei desse negócio de poder da palavra, o microfone é nossa arma, aquele negócio da revolução pelas palavras e tal. Então, quando eu ouvia os caras pregando, eu falava, isso, cara, nunca escutei isso em música nenhuma. E às vezes vinham textos que estavam contidos em raps, até mesmo seculares, e que quando eu escutava a música eu pensava, cara, é um gênio que escreveu, mas ele não era um gênio, estava na Bíblia, entendeu? Eu só não sabia que estava na Bíblia, que nem, por exemplo, você vai ver a música do Renato Russo falando do amor, as pessoas, nossa, que música linda, está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, entendeu? Então, a Bíblia é um livro fantástico, assim, isso me marcou muito no centro de recuperação, porque eu tinha um preconceito gigante contra a Bíblia. Eu achava que ser crente era ser burro, eu achava que era coisa de ser bitolado, e quando eu vi os pastores pregando aqueles textos, eu fiquei impactado, eu fiquei assim, cara, que sabedoria é essa? Eu não conseguia acreditar que aqueles textos tinham sido escritos há mais de 2000 anos, e o mundo está do jeito que está, sendo que tem há mais de 2000 anos textos escritos que poderiam ter transformado a realidade das pessoas, entendeu? Então é muito, muito legal. Assim. Então Jesus, na verdade, ele é o único caminho. Para a salvação, ele é o único caminho. Não existe um outro caminho, ele é o caminho da libertação. Óbvio, existem pessoas que saem das drogas sem se converter, mas não é um caminho de libertação. É um caminho onde você fica sempre... você vai ver as pessoas lutam, elas têm que... estão sempre com medo da recaída, aquele negócio do só por hoje, é um negócio, né? É um negócio difícil. Vez, né? E eu respeito, né? Uma ideologia, um modo de trabalhar. O só por hoje é bíblico até, né? Mateus 6 ele fala isso, né? Basta cada dia o seu mal, né? Então, mas a libertação, aquela libertação que o Senhor dá, assim, que você consegue viver sem medo, só Jesus, não tem outro caminho. Esse é o segredo, então, é ficar sem o medo. Sem medo. Hoje eu não tenho pavor, né, do meu passado, não tenho pavor das drogas, né? Eu tenho respeito. Sei de onde o Senhor me tirou, né? Não vou ficar andando perto de biqueira, vendo o cara fumar crack, não vou fazer esse tipo de coisa, mas não é eu não sou um cara apavorado assim, meu Deus, vou recair, talvez, sabe, eu sou tranquilo, eu tenho confiança que Deus me libertou e que Deus é comigo e que Ele vai me manter até o final da caminhada, entendeu? E aí, esse é o Rafael hoje? Esse é o Rafael hoje. Legal. Porque o Rafael, há uns 10 anos atrás, estava ali penhorando a moto, isso mesmo. Motoboy bem louco. É isso mesmo. E hoje está uma pessoa regenerada. Tu falou, aliás, tu falou e também algumas pessoas falam aqui da igreja, né, que tu tinha até um modo de vestir diferente, de falar diferente, Sim. que era mais assim do movimento, né? E então isso tudo mudou, né? Então o Rafael de hoje.
Mudou. A questão estética é uma questão que não tem tanto valor, né? Porque o Senhor, a Bíblia fala que Ele olha o coração, Ele não olha a aparência, né? A questão estética não é uma questão tão importante, eu diria, né? Você pode ser um cara do movimento underground e amar Jesus e ter um estereótipo desse movimento underground, né? A minha questão foi uma questão muito relacionada ao meu chamado mesmo, né? Deus me chamou para pastorear. Eu saí de Blumenau era uma igreja extremamente underground, eu usava o cabelo raspado, a calça gigante, do rap total, e vim para Timbó. E Timbó não é uma cidade underground. Eu comecei a pregar o evangelho aqui e não tinha muito espaço para isso aqui. E aí o próprio Deus, Ele foi proporcionando coisas para me adaptar para aquilo que é o meu chamado. Porque hoje eu preciso conversar com caretas e com malucos, eu preciso conversar com as mães e com os usuários, eu preciso conversar com, entendeu? Eu não posso ter um estereótipo hoje que me prenda a um público, porque o meu público hoje é amplo. Verdade. Deus me chamou a pregar hoje para toda a raça, tribo, língua e nação. Então eu não posso me fechar para um grupo seleto. Eu preciso estar aberto a todos os grupos, né? Legal. E esse processo foi um processo no qual o próprio Deus ele interviu, né? Eu trabalhava de motoboy, como você falou, né? E aí alguns anos depois que eu me converti, eu abri uma porta de emprego para mim numa empresa. E eu fui trabalhar no PCP dessa empresa. Essa empresa depois ela se dividiu, né? No caso, um sócio saiu e abriu uma outra empresa e me chamou para trabalhar com ele e me chamou para trabalhar com venda. E no ramo de venda eu tive que me adaptar no meu modo de falar, no meu modo de vestir, para poder atender os meus clientes, porque eu trabalho hoje com venda para empresas, na indústria. Então eu tenho que visitar diretor de empresa, eu tenho que visitar comprador. Então o próprio Deus ele foi trabalhando em mim através do emprego, me preparando para o meu chamado, entendeu? Porque é um negócio muito louco, muito louco. Assim como Deus ele é perfeito nisso, né? Agora, você vai pegar, por exemplo, outras igrejas do Bola, em outros locais, que você vai ter pastores altamente underground, você vai ter pastor que o cara é skatista mesmo, na lata, assim, você olha para ele, o cara é skatista, né? Surfista, o cara... Então, mas aí é o chamado dele, é o público dele, é a cidade dele, então é uma questão assim que eu diria que não é o mais importante, né? Não é o mais importante. O estereótipo, a gente não pode julgar as pessoas pela aparência, né? Verdade. Então, óbvio que existe, né? Como eu falei, no meu chamado como pastor, eu já sou um cara que eu tenho 35 anos, eu tenho cara de ser mais novo do que eu tenho. Então, isso já não inspira respeito, né? E aí, você chega na igreja, chega uma senhora na igreja, a gente mora numa cidade com uma cultura alemã aqui, chega uma senhora bem alemã na igreja, vê um guri com a cabeça raspada, usando uma calça gigante, prega, coisa de maluco, ela não vai voltar. Então, é uma questão da minha própria terra, do local onde Deus me plantou e daquilo que é o meu chamado e a mudança que Deus fez na minha vida. Legal. Né? E um coração aberto para isso, né? Coração aberto para isso. Porque às vezes a gente é um religioso ao contrário, né? A gente fala assim, não, mas eu não vou, os caras querem que eu use terno e gravata para pregar, os caras querem que eu bote uma camisa social para pregar, e eu dou mais importância para a roupa a ponto de não querer colocar para pregar, entendeu? Olha porque então é uma religião ao contrário, o cara é religioso ao contrário. O cara fala, eles são religiosos porque querem que eu use uma camisa social. Tá, mas por que tu não pode usar uma camisa social se isso abrir a porta do evangelho para ti? Se isso te ajudar na pregação do evangelho? Então, tem coisa que é besteira. Verdade. E quais são os maiores desafios como pastor, Perry? Os maiores desafios como pastor é lidar com o público, né? Você lidar com pessoas, né? O ministério pastoral, as pessoas veem muito o que acontece no púlpito, a pessoa pregando, só que o ministério pastoral não é isso, né? O dia a dia do ministério pastoral é muito mais amplo do que isso, né? O dia a dia do ministério pastoral ele te envolve com as vidas das pessoas, você lidar com as dificuldades das pessoas, os problemas. Então, o ministério pastoral é um ministério que você tem que ter uma estrutura emocional muito bem resolvida. Por quê? Porque você vai lidar com rejeição, você vai lidar com rebeldia, você também vai lidar com amor, você vai lidar com gente casando, com gente morrendo, você vai lidar com gente feliz, com gente doente, e você vai lidar com essas situações, às vezes que diariamente, você acorda durante de manhã e alguém te manda uma mensagem, pastor, olha aqui que testemunho, Deus falou comigo, olha o que ele fez, o cara felizaço. Passa 2 horas, liga um cara e fala, morreu minha mãe. Entendeu? Então você está falando com um cara que está dando glória a Deus e aleluia, de repente você já está falando com um cara que está chorando. E você vai ter que ter essa estrutura para poder
chorar com esse que está chorando, sorrir com esse que está sorrindo, aconselhar esse a se manter fiel nesse momento de prosperidade, dar força para esse aqui que está sofrendo nesse tempo para ele continuar. Então, a maior dificuldade do ministério pastoral é essa, é você lidar no dia a dia com as adversidades, com as dificuldades das pessoas, né? E saber aplicar a palavra de Deus no momento oportuno, no momento exato, no momento correto, né? Porque de nada adianta você conhecer a palavra de Deus se você não souber utilizar ela para aplicar nas vidas, nos momentos que as vidas precisam, né? Então existem momentos, por exemplo, da vida que as coisas estão difíceis e você vai ter que aplicar a palavra de Deus naquele momento, né? A gente está vivendo um tempo esquisito agora, a gente veio de uma pandemia, estamos vivendo uma guerra, então a gente precisa conseguir aplicar a palavra de Deus para esse momento, mas pode ser que daqui a pouco a gente esteja vivendo um momento de prosperidade, de alegria, e a gente vai ter que aplicar a palavra de Deus para esse momento, né? Então eu acho que a maior dificuldade do ministério pastoral é essa, é você ter a sabedoria para conseguir no dia a dia viver aquilo que a Bíblia ela ensina, né? Um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, né? E você vai ter que trazer ele para o teu contexto e aplicar ele nesse tempo presente, né? Então eu diria que esse é um dos maiores desafios do ministério pastoral, né? E daí tem as questões daí da igreja, de pregar, mas o pregar é a cereja do bolo, né? O mais difícil é o que está por detrás das câmeras, por trás, né? É o dia a dia que tu falou, isso, né? Porque não deve ser fácil, porque para nós, quando estamos em uma situação, normalmente se prolonga o dia ou dias, né? Mas tu vives várias delas no mesmo dia, às vezes. Isso mesmo. Deve ser mais complicado. E o contrário ali? E as maiores alegrias como pastor? A maior alegria é você ver Jesus salvando as vidas, né? Você vê as pessoas sendo transformadas, mudadas, você vê um cara chegando destruído, de repente o evangelho trabalhando na vida dele, ele sendo restaurado, curado. Nossa, o evangelho tem muita alegria no ministério pastoral. As pessoas falam, o ministério pastoral é difícil, e realmente ele tem um lado muito difícil. Mas ele também te proporciona viver coisas que as outras pessoas não vivem, entendeu? Você vive as alegrias de estar sempre vendo Deus fazer milagre, né? Eu diria que os discípulos, por exemplo, Jesus chamou os discípulos para seguir ele. E os discípulos seguiram. Vamos pegar o exemplo de Pedro. Pedro teve uma experiência com Jesus. Pedro teve uma pesca miraculosa. Aquela pesca foi um milagre para Pedro. Aquilo convenceu Pedro. Ele falou, tu és o Cristo. Se prostrou, falou, eu sou pecador. E aí Jesus falou, vem, me segue porque eu vou te fazer pescador de homens. Então Pedro tinha tido a sua experiência pessoal com Jesus naquele momento da pesca maravilhosa. Mas a partir do momento que ele segue Jesus, ele vê Jesus curar um leproso, daí ele vê Jesus curar um cego, um paralítico andar. Então, o cara que não está seguindo Jesus, ele não está vendo esses milagres, entendeu? Ele não está no dia a dia vendo tudo que Deus está fazendo. E o ministério pastoral te proporciona enxergar Deus trabalhar todo dia. Você vê Deus trabalhando todo dia, Deus fazendo milagre todo dia. Isso acende tua fé, isso deixa você mais vivo, né? Deixa você mais com esperança, dizer, pô, Deus continua salvando, Deus continua curando. E a outra coisa é que Deus te dá uma família enorme, né? no ministério pastoral, né? Você tem muitos filhos, muitos irmãos, muitos amigos, muitos pais, muitas mães. É aquilo que Jesus falou também para Pedro, né? Ele falou, olha, Pedro falou, Senhor, o que vai acontecer com a gente? A gente largou tudo para te seguir. E aí Jesus fala, olha, não tem ninguém que tendo largado pai, mãe, filho, trabalho, por amor de mim, do evangelho, não receba o cêntuplo ainda nessa vida, né? Então, você recebe muito carinho, muito amor, né? Claro, também tem as dificuldades, você recebe também, como a gente falou anteriormente, às vezes decepções, traições, mas você também recebe muito amor, muito carinho, você vê muita restauração, muita coisa. E eu diria que essa é a maior alegria do ministério pastoral, assim, você vê Jesus curando e salvando pessoas, sabe? E por falar em pastores, que pastores que te... Eu não sei se usar a palavra inspira, mas pode ser, né? Talvez te inspira, que tu achas assim, uau, Sim. top. Então, assim, essa questão é uma questão até bem legal a gente tocar, porque as pessoas falam assim, quem é uma referência para ti de pastor, Isso, né? Boa. E eu tenho uma dificuldade de ter referências pela internet, porque as pessoas hoje em dia com a internet, elas têm muitas referências pela internet. Então eles pegam um pastor e falam, esse cara é uma referência para mim. Só que aquele cara, ele nunca vai atender teu telefone, ele não vai atender o teu WhatsApp, quando tua mãe ficar doente, ele não vai lá na tua casa orar, quando alguém da tua família morrer, não é ele que vai fazer o velório, quando tu casar, não é ele que vai fazer o casamento, quando você tiver um filho, não é ele que vai apresentar o teu filho. Então é fácil você ter uma referência pela internet. Na internet você só vê o cara pregando, você só vê aquilo que é o destaque dele, ele está executando aquilo que é o dom latente dele, né? Você não está vendo as falhas, os erros do dia a dia.
Então, eu acho muito importante tocar nesse ponto, porque a gente precisa aprender a ter referências de homens de Deus que a gente conhece de perto. Conhece, anda junto, palpável, né? Palpáveis, isso. Então, assim, a maior referência que eu tive no Evangelho foi meu pastor, o pastor Max, né? Esse foi o pastor Max e a pastora Rogéria, são minhas maiores referências que eu tive no Evangelho. Hoje Deus tem me dado a oportunidade de caminhar com o pastor Aldo de Joinville, com a pastora Fábio, né? Então, são pessoas que eu conheço no dia a dia e que eu digo assim, não, eles são homens de Deus. Porque para mim dizer que o cara é um homem de Deus, eu tenho que conhecer ele. Aí eu tenho pastores que eu admiro o modo como pregam. Eu admiro Hernandes Dias Lopes, eu admiro Luciano Subirá, admiro o John Piper. Acho animal, fantástico. O amor que o John Piper tem na pregação, velhinho, daquele jeito, isso me inspira. Mas referência como homem de Deus, eu tenho aqueles que estão perto de mim, sabe? Legal. Então, você pode ter pastores que você admira, mas as referências elas precisam estar perto, porque você precisa aprender no dia a dia, né? Quando Israel trabalhava com um sistema onde havia um rabino, o rabino era um mestre, e havia o discípulo, e o discípulo seguia o mestre, seguia o rabino. E havia uma frase dentro de Israel que falava assim, que ao final do dia, o discípulo deveria estar coberto com a poeira dos pés do seu mestre. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, o discípulo deve andar tão perto do mestre a ponto de ver o que ele está fazendo, ver o dia a dia, ver como ele se porta com a esposa, ver como ele se porta com o filho, ver como ele se porta com... Entendeu? Você precisa aprender no dia a dia, não é só um aprender teológico, não é só um aprender de pregação. A distância ali, né? O sol... Isso, passado, né? Você conseguir ver a pessoa como ela age nas diferentes situações da vida, né? Óbvio, gostaria de ter uma oportunidade de dizer assim, ligar pro apóstolo Rina, hoje eu não tenho esse acesso ao apóstolo Rina, né? Ligar pro apóstolo Rina, ligar pro Hernandes Dias Lopes, pro John Piper, falar assim, cara, me deixa ficar um mês aí andando do teu lado aí, te seguindo no avião, indo anotando. Queria ter essa oportunidade, mas não tive. Então minhas referências são os homens que eu conheço. Pastor Max, pastora Rogéria, estou conhecendo o pastor Aldo, pastora Fabi. Então essas são as minhas referências hoje que eu tenho adotado, né? E aí admiro homens como pregadores, porque eu tenho uma vocação para pregar, então eu admiro homens como pregadores que me inspiro neles. Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, John Piper, esses três, basicamente, assim, né? O apóstolo Rina, obviamente, né? Então, admiro esses homens, né? Mas hoje o contato que eu tenho são com esses que me geraram em Cristo e que me discipulam, né? Legal. E, PR, assim, às vezes a gente troca umas ideias, né? Você fala também com a gente aqui na igreja. Eu falei que eu acho que tu tem bastante noção, assim, da parte geopolítica, né? Uma vez tu comentou, né? Eu gosto de estudar um pouquinho de geopolítica. Né? E como é que tu vê isso? Porque hoje em dia, até estava ouvindo um podcast falando assim, que as pessoas hoje sabem mais de que ministros, que deputados, mais da política do que às vezes na época, assim, para quem seguia futebol, do que uma sala de futebol, né? Sim. Então, mais por dentro, mas a gente também tá falando mais. Como é que tu vê o cristão e a política? Porque a gente sabe que tem aquele preconceito. Política e religião não se discute, né? Como é que tu vê isso? Então, é um assunto bem delicado, assim, né? Porque eu acho que não tem como a gente fazer política partidária. Eu não sou muito a favor do cristão se envolver em política partidária, porque a política partidária ela te coloca meio que refém, né? Você vai lá, vai fazer campanha para um cara, ou o cara vai vir, vai fazer um favor para ti, depois vai querer que tu entrega voto para ele, vai querer que a tua comunidade vote nele. Então a questão de política partidária eu acho um pouco complicada, assim. Até a reforma protestante ela nasceu desvinculando um pouco a igreja da política, né? O Estado laico ele é fruto da reforma protestante, porque antes o Estado ele estava ligado à igreja católica, né? A igreja católica e o Estado eram mesclados. Uma coisa só, né? Isso. Aí quando veio a reforma protestante, se fez essa divisão. A igreja tem o seu papel e a sua autoridade, o Estado tem o seu papel e a sua autoridade. Obviamente que a igreja precisa intervir ou interferir. Na verdade, a igreja ela precisa ter um ministério profético em relação à política. Eu diria que a igreja ela tem que ter esse ministério profético, de olhar para a política, ou olhar para os políticos, ou olhar para a sociedade e dizer, isso está errado. Isso precisa ser corrigido. Esse rumo que vocês estão caminhando, Deus não se agrada. Então eu diria que a igreja ela tem que ter esse papel profético, né? Esse papel de apontar um norte, apontar um destino, falar, olha, o destino é esse, isso aqui está errado, isso aqui não... A gente vê muito hoje a decadência do Ocidente
por causa dos abandonos dos valores protestantes que foram implantados aqui no Ocidente. O Brasil, no geral, ele é fruto do catolicismo, mas os Estados Unidos da América, eles são frutos do protestantismo. E eles foram ou se tornaram o que se tornaram por causa desse legado protestante. Os Estados Unidos se tornou a nação que se tornou, o berço da liberdade, por causa desse legado do protestantismo. Então, os Estados Unidos ele foi fundado debaixo de avivamento. A Inglaterra, os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, a Inglaterra ela teve Charles Haddon Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, grandes pregadores, e esses caras eles acabaram migrando para os Estados Unidos. Então, teve um tempo nos Estados Unidos ali que você tinha pregando George Whitefield, você tinha pregando John Wesley, você tinha um monte de cara pregando ao mesmo tempo, e era um avivamento absurdo nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos nasceu debaixo de um avivamento espiritual. E essa espiritualidade formulou a moral e a ética, a constituição deles. Né? Agora, então, eu diria que o papel da igreja em relação à política é isso, é formular valores. Valores, né? Então, os valores, a gente precisa pregar esses valores, né? Esses valores precisam ser guardados. Agora, se envolver com política partidária, eu não sou muito a favor. Existem outros irmãos que se envolvem, respeito. Eu não sou muito a favor. Não sou um cara, por exemplo, que gostaria de colocar... falaria no púlpito, volta nesse, volta naquele, traria um candidato aqui no púlpito, entendeu? Não é a minha praia, né? Respeito quem faz, mas eu não gosto, né? Prefiro então apontar um norte, um caminho profético, e cada um então olha e veja aquilo que o candidato que mais se adequa àquilo que são os nossos valores, né? Agora, a gente tem um problema a gente tem um problema hoje no Brasil do movimento de esquerda, que é um movimento anticristão, né? Um movimento hoje que a gente tem com valores completamente deturpados em relação ao cristianismo. Mas quando a gente pega a vertente conservadora, o conservadorismo no Brasil, quase que está se mesclando conservadorismo com cristianismo, como se ser conservador fosse ser cristão. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O conservadorismo é uma vertente política. O cristianismo é uma religião do coração. Está meio misturado mesmo. Está bem misturado. É verdade. Por exemplo, assim, você falou de família e falam que é uma coisa com a outra, né? Isso, vamos pegar o Bolsonaro, o nosso presidente aqui hoje, o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é um conservador. Acredito que foi Deus que colocou lá, sim, a Bíblia fala que toda autoridade é estabelecida por Deus. Eu creio hoje que o Bolsonaro foi melhor para a nossa nação do que aquilo que poderia ter vindo. Né? Agora, eu não sei se o Bolsonaro é um cristão nascido de novo, entendeu? Entendeu? Essa é a questão. Então, o conservadorismo não é o cristianismo. Entendeu? Tem que se separar. Tá, aí o cristão ele vai ter que ir. E aí, quando tiver os excessos, se você tiver, por exemplo, um governo de direita, um governo conservador no poder, a igreja também vai ter que ter um papel profético para com esse governo. Entendi. De quando ele chegar nos excessos, quando ele trazer aquilo que... Porque você pode pecar daí para o outro lado, né? Então, vamos lá. A gente tem uma política de esquerda que passa a mão na cabeça do bandido e não deixa o bandido ser preso. Concordo, está errado. A Bíblia fala em Romanos 13 que o Estado traz a espada e ele é vingador de Deus, né, para punir o malfeitor. Então a gente tem que ter uma política pública que prenda bandido. Agora, eu também não posso ter uma falta de empatia e de amor. Eu não posso ser uma pessoa... Né? Então, quando você parte daí para um outro extremo, onde já não há misericórdia, é óbvio que... E aí é que está. É que o papel do Estado não é ter misericórdia mesmo. Isso é papel da igreja ter misericórdia. Por isso que a igreja e o Estado tem que ser separada. O papel do Estado é prender o cara. E o meu papel é ir na cadeia pregar para ele. Entendeu? Legal. Restaurar ele e ele vai acabar voltando para a sociedade melhor. Ou não, depende daquilo que for o crime dele ou daquilo que for a nossa lei estabelecida. Mas o Estado precisa cumprir o papel dele. E a igreja precisa cumprir o papel dela. Então o Estado prende. E a igreja prega para o preso. Entendeu? Então, isso que precisa ficar claro. A igreja tem uma esfera de atuação e o Estado tem outra esfera de atuação. E a autoridade da igreja é maior do que a autoridade do Estado, óbvio. É diferente a autoridade, né? É diferente. Mas tem uma frase muito famosa do Spurgeon, inclusive, né? Na época do Spurgeon, a Inglaterra era o maior império do mundo, né? Era o Império Britânico, e ele falava para os aprendizes dele, os pastores, ele falava assim: se a rainha vos chamar para trabalhar para ela, não vão, porque esse cargo é muito baixo comparado ao que vocês têm, porque eles eram pastores, entendeu? Então ele considerava
chamado pastoral um chamado sublime, um chamado espiritual maior, né? Agora, claro, nem todo mundo é chamado para ser pastor, tem gente que vai atuar na política e é importante que a gente tenha cristãos atuando na política, mas entendendo que o Estado é o Estado e a igreja é a igreja, são coisas separadas, né? É bom que o Estado seja laico, o Estado precisa ser laico, porque senão eu vou criar leis também que só favorecem aos cristãos. E aí também tem um problema. Aí tem um problema. Entendeu? Aí, com certeza. Aí você vai ter um problema. Então, separatismo, né? Também, isso, né? Não dá, né? A gente não vive hoje numa teocracia, né? A gente vive num outro modelo, né? Então, eu penso assim, né? Então, temos que nos envolver, óbvio, fazemos parte da nossa nação, nos envolveremos, teremos um papel profético. Quando tu vê os profetas do Antigo Testamento, a maior parte deles, eles estão profetizando contra o rei, contra as autoridades, eles estão falando, olha, o juiz está aceitando suborno, olha, o rei está se desviando do seu caminho. Então, eles apontavam erro, né? Apontavam erro, isso mesmo. Então, eles tinham um papel profético em relação à política. Esse é o papel da igreja. Mas eles não iam lá fazer nenhuma lei, não iam lá fazer Não, coisas, eles não faziam essa parte. Eles apontavam e deixavam para os magistrados, para aqueles que eram os... Perfeito. Cabia a eles, né? Óbvio, Israel sofreu vários juízes de Deus por não se arrepender e por não se voltar a Deus, né? Muito legal. Muito legal, PR. É? Da hora. Show de bola. Muito legal. E assim, PR, a gente está vivendo... Eu vou só dar uma puladinha aqui numa parte. Tu falou ali a gente falou da parte política, geopolítica, né? Não sei quando que tu está vendo esse vídeo, mas na atual conjuntura começou... A gente pode falar que começou uma guerra ou uma batalha? Começou uma guerra. Começou uma guerra, né? Então, Rússia e Ucrânia, a Rússia invadindo, né, ali a Ucrânia, querendo trazê-la para si, né? Os ucranianos firmes e fortes ali combatendo, e tá forte esse negócio, resistência ucraniana, os caras estão... né? Olha, confesso que eu pensei, quando eu vi, falei, não vai dar 2 horas, vão acabar com a Ucrânia, eu pensei mesmo. Mas quando eu vi o pessoal, os civis pegando nas armas, eu falei, esse negócio vai dar 15 dias hoje já de guerra. 15 dias já? 15 dias. Meu Deus, já é dia 10 de março de 2022. Me fala uma coisa, PR. Como é que é isso, né? Essa tua visão ali. E outro dia tu falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, eu vou ser bem breve. O pastor falou assim, o reino de Deus, né? E por isso que tu é pastor, pelo amor que tem por Cristo, né? O reino de Deus é algo que a gente leva, que a gente dissemina, né? Que a gente quer espalhar. Até pessoas que falam assim, o pessoal quer colocar pela cabeça. Não é. O amor é tanto que não tem como a gente não falar para o próximo, né? Sim. E como é que tu vê isso como um avançar, às vezes, numa guerra, numa coisa assim... Como é que é isso, assim, sabe? A Bíblia ela fala que o cristão ele está inserido numa guerra, né? O cristão, a Bíblia ela fala que a gente trava uma batalha que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, o cristão está envolvido numa batalha espiritual. A Bíblia fala que Jesus ele veio inaugurar um reino, né? Ele falou, é chegado o reino de Deus, né? Então, Jesus ele é o reino da luz, né? Ele é o reino, a Bíblia chama do reino do Filho do seu amor, a Bíblia fala o reino de Cristo, né? E quando a gente pega, por exemplo, João 1, ele vai dizer que a luz prevalece sobre as trevas e as trevas não podem prevalecer contra a luz, né? Então, a igreja, ela é considerada uma nação estrangeira que está inserida em uma terra estranha. Então, por exemplo, assim, a Bíblia ela fala que esse mundo aqui, esse mundo que nós vivemos aqui, ele jaz do maligno. Sim. Quando Deus criou Adão ele recebeu a autoridade de Deus. Deus falou para ele assim, vai, domina sobre os peixes, vai, ser fecundo, multiplica, enche a terra. Então a terra estava debaixo do governo de Adão. Isso. A partir do momento que Satanás ele engana Adão, Satanás é como se ele desse um golpe de Estado e ele tomasse a autoridade de Adão. Então esse reino passou a pertencer agora a Satanás. Então o mundo passou a pertencer a Satanás. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Desde aquele momento o mundo passou a pertencer a Satanás. O Satanás é o pai da mentira. Ele começou isso com esse golpe de Estado com uma mentira que ele contou para Eva, né? E esse mundo então caiu nas mãos do diabo. Isso tanto é verdade que quando Satanás tenta Jesus, ele leva Jesus no alto de um monte e ele fala, olha, se prostrar tu me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Mostrando que esses reinos da terra são dele. Então ele estava dizendo, olha, esses reinos da terra hoje são meus. Então Satanás adquiriu autoridade para governar quando ele enganou Adão. E Deus ele trabalha num sistema legal enfim, a gente não vai ter assunto para explicar tudo isso, né? A gente não vai ter assunto a gente tem, a gente não vai ter tempo, né, para explicar tudo isso. Mas o que acontece? Desde o momento que Satanás adquiriu o governo, Deus começou um plano para recobrar esse governo, para restaurar esse governo. Então
quando a gente olha para Jesus, a Bíblia vai falar que Jesus é o segundo Adão, o último Adão. Então Jesus ele vem como um homem, e como um homem, ele não cai nas tentações que Adão e Eva caíram. Sim. Ele vence essas tentações. E vencendo essas tentações, ele adquire a autoridade. Adquirindo a autoridade, então, ele agora tem direito de voltar a governar. Ele adquire, ele senta no trono. A Bíblia fala que quando ele sobe, ele senta num trono. Ele senta num alto e sublime trono. Então ele está sentado à direita de Deus. A partir do momento que ele morre e ressuscita, ele venceu Satanás no deserto, não, né? Expulsou os demônios, morreu, ressuscitou, sentou no trono. A partir do momento que ele sentou no trono, ele sentou no trono dele. E ele falou, agora é chegado o meu reino. Então ele começa a implantar esse reino na terra. Então é como se Jesus, através dos seus discípulos, estivesse invadindo o território inimigo. É como a Rússia hoje invadindo a Ucrânia. Eu não estou aqui querendo tratar de certo e errado, tá? Eu não estou fazendo uma edição de valor de quem está certo ou errado na Ucrânia. É uma alusão apenas, né? Então é como se Jesus, só que aí a gente tem que voltar para a Bíblia. Antes já era de Deus esse governo, né? Satanás ele usurpou, né? Isso, deu com aquele golpe de Estado. Isso. E agora Jesus ele vai retomar esse governo. Então ele vai retomar esse governo como? Através dos discípulos e da pregação do Evangelho. Então é como se a gente tivesse hoje, quando a gente prega o Evangelho, é como se a gente estivesse adentrando num território inimigo, lutando contra as trincheiras do inimigo e tentando conquistar território. Então cada alma que a gente vai ganhando, cada vida que a gente vai ganhando é um pouco do território do inimigo que a gente está ganhando. Então Jesus, quando ele fala com Pedro, ele fala, olha, Pedro tem uma revelação, ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja avança e o inferno retrocede. Então a partir do momento que Jesus ressuscitou e ele enviou os seus discípulos, ele deu autoridade para os discípulos para implantar o reino de Deus. E aí a gente está então numa batalha espiritual hoje, travando uma luta contra as trevas. A luz vai avançando, e onde a luz vai avançando, as trevas não podem prevalecer contra a luz. Então Satanás vai perdendo território conforme a igreja vai avançando. O reino de Satanás vai perdendo esse território e a igreja vai militando, avançando. Dentro da teologia a gente usa um termo igreja militante, igreja triunfante. A igreja militante é a igreja que está na terra, e a igreja triunfante é a igreja que já venceu e já está no céu. Então quem está na terra faz parte da igreja militante. Então a gente está em guerra, uma batalha contra as trevas. Estamos avançando, empurrando o exército do inimigo para trás e conquistando o território do inimigo para a gente poder, né, ter esse reino de Deus implantado na terra. Não, né? Muito legal essa analogia, muito top. Legal. Muito top. E aí assim, só lembrando ali do que a gente falou lá da parte da guerras, rumores de guerras e tudo isso daí. A gente sabe que sempre tem muito aqueles filmes, né, deixados para trás, outros filmes de apocalipse, que a gente já pensa, bem, agora já vai ser o fim, né? Sim. Agora é o fim de tudo. Eu diria uma palavra de consolo ou uma palavra de alerta que tu tem, PR, porque a gente sabe que qualquer um de nós, quando passa por algum sufoco ou está muito perto de um fim de alguma coisa, a gente lembra de Deus e lembra de alguém que faz essa conexão, digamos, né? Sim. Lembra de pastores. O que tu falaria para alguém que está agora, nesse momento, às vezes desesperado, vendo, às vezes, a guerra ali na Rússia, na Ucrânia, uma guerra dentro de casa, achando que já é o fim, esse apocalipse, né? Como é que palavra tu daria para alguém que... Bom, em primeiro lugar, a gente vai ter que entender que guerra e rumor de guerra sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Então, o mundo ele está em guerra já há muito tempo, né? Há muito tempo que o mundo ele vive em guerra, né? Pandemias também sempre existiram, né? Isso são descrições até de Mateus 24, Lucas, Marcos, né? Tudo isso sempre existiu. Então, assim, a gente não sabe o tempo que a gente está vivendo, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente não pode cravar e fixar essa data, né? Mas uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: sempre tem esperança no Evangelho e não tem esperança no mundo. O mundo, a gente não pode ter esperança no mundo. Assim, uma coisa que nunca muda. O mundo não muda, o homem não muda e o diabo não muda. O homem não muda em que sentido? O homem sem Deus não muda. O homem só muda se for alcançado por Deus. Mas a natureza humana é a mesma desde que Adão pecou. O mundo é o mesmo desde que Adão pecou. E o diabo é o mesmo desde que Adão pecou. Essas três coisas nunca vão mudar. Então a gente não pode ter uma esperança no sistema desse mundo. O sistema desse mundo está fadado ao fracasso. Porque ele é um sistema babilônico, ele é um sistema moldado nessa sabedoria do inferno, né? A Bíblia ela fala que a sabedoria tem a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, né? E essa é terrena demoníaca, né? Então a gente não pode ter uma esperança no mundo. Agora a gente pode ter uma esperança no Evangelho. A gente pode ter uma esperança de que enquanto o mundo existir,
A Bíblia fala que céus e terra passarão. Então um dia esse mundo vai passar e a gente vai habitar em novos céus e nova terra. Haverá um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá doença, onde a gente não vai envelhecer. Vai ser top, vai ser da hora. Mas enquanto essa terra existir, o evangelho vai estar sendo pregado. E enquanto o evangelho estiver sendo pregado, pessoas vão estar sendo salvas, pessoas vão estar sendo curadas, pessoas vão estar sendo libertas, Deus vai estar fazendo milagre, Deus vai estar cuidando do seu povo. Então não tenha esperança no mundo, não coloque a sua esperança na economia, não coloque a sua esperança na política, não coloque a sua esperança em nenhum desses fatores, na medicina. Eu trouxe uma pregação aqui no começo em 2020, eu trouxe uma pregação da destruição dos ídolos modernos. Quais são os ídolos modernos? Política, medicina e economia. Verdade, e eu falei sobre a questão de que o Covid ele destruiu os 3 ídolos modernos. A medicina, ninguém conseguia achar uma cura para o Covid. A economia ruiu com o Covid. Né? Então, a ciência ali não conseguia dar cabo. Né? Então, a política também um caos, virou um caos por causa do Covid. Então, assim, a gente não pode colocar esperança nesses ídolos modernos. A gente tem que colocar esperança no Senhor Jesus Cristo e no Evangelho de Jesus. Ah, mas e se vier um tempo difícil, se vier uma guerra? Cara, pode acontecer. Mas Jesus continua sendo bom e continuará cuidando do seu povo. As promessas de Deus não mudam. Ele alimenta os lírios, os pássaros do céu, veste os lírios do campo. Não cuidaria de nós, homens de pequena fé? Ele não vai continuar cuidando do seu povo, não vai continuar alimentando a sua noiva, cuidando da sua noiva, ele vai continuar. Então, a gente não pode esperançar no mundo, a gente tem que esperançar no Senhor, no Evangelho. E aí, quando a gente esperançar no Evangelho, a gente não vai ser confundido, porque eu não estou andando pela bolsa de valores, eu não estou andando... a minha paz não depende da paz do mundo, a minha paz ela depende de eu estar em paz com Deus, e isso o Evangelho me proporciona pelo sangue de Jesus. Então, a gente precisa aprender a ter essa capacidade de viver num mundo caído, mas sendo cidadão do reino de Deus. Né? A gente vive num mundo caído, mas a gente é cidadão do céu. Então, que a gente possa fazer da nossa casa, do local onde a gente mora, uma embaixada do reino de Deus. A Bíblia ela fala dessa embaixada. O que é uma embaixada? É um território de uma nação estrangeira no território de outra nação. Né? Então, por exemplo, ali em Blumenau tem a embaixada da Alemanha. Quando você entra dentro da embaixada da Alemanha, você está em território alemão. Que a gente possa construir embaixadas do reino, que a igreja que a gente congrega possa ser uma embaixada, que a nossa casa possa ser uma embaixada, para que a gente não viva a realidade da terra, mas a realidade do céu aonde a gente está inserido. Muito e ali a gente vai poder ter esperança. Né? Amém, legal. Amém? E uma frase, para a gente finalizar aqui a nossa... Cara, uma frase que eu sempre falo aqui na igreja: viva como se Jesus fosse voltar amanhã e planeje como se ele fosse voltar daqui a 1000 anos. Né? Então, viva temendo a Deus, ele pode voltar amanhã, pode ser que toque a trombeta e a igreja suma, vai saber se os pré-milenistas estiverem certos, daí a igreja vai ser arrebatada, assim como pode ser que o pós-milenista esteja certo e Deus vai demorar 1000 anos para voltar ainda, e aí ainda tem muita coisa para construir. Então, viva como se Jesus fosse voltar amanhã, mas planeje como se ele fosse voltar 1000 anos. Eu diria que essa é uma boa filosofia para a gente viver. Muito legal. Olha, PR, muito obrigada. Amém. Muito obrigada pela essa entrevista. Foi assim, acho que se bobear ia até mais tempo. Foi bom mesmo, foi legal. Foi bem legal. Muito bom, muito bom. E é isso aí. Então, nos acompanhem. O pastor Rafael, pastor daqui da Bola de Neve Church, em Timbó. Isso. Nossa, tem Instagram, Facebook. Isso, tem um canal bem top. Segue o meu YouTube, Rafael Baré, segue a gente lá no Instagram e também segue a Igreja Bola de Neve Timbó no Instagram e no Facebook. A gente sempre transmite os cultos online pelo Facebook também, então acompanha a gente lá, vai ser uma grande alegria pra gente, tá bom? É isso aí. Então até a próxima, muito obrigada e se inscreva aqui no canal, tá? Compartilha, que isso aqui é uma palavra top, top, top. Muito obrigada, tchau, até a próxima. Valeu, Deus abençoe, galera, tchau. Valeu.